A paz do Senhor Jesus, todos vocês, nossos queridos irmãos em Cristo, que podem estar conosco neste dia 15 de junho de 2025. E somos gratos a Deus por esta misericórdia demonstrada a cada um de nós e que possamos estar juntos, mais uma vez unidos em comunhão, em união, para poder louvar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, buscar a presença do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Pai para que possamos estar debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amoroso, graças te damos por esses poucos minutos que o Senhor já tem nos abençoado e que o Senhor esteja com cada um de nós até o final desta nossa reunião, deste culto, e que o nosso louvor seja agradável a ti, ó Pai amado. O Senhor tem retirado todo impedimento e que possamos estar alegres de poder compartilhar a tua santa palavra. No nome de Cristo Jesus, Pai, nós te agradecemos esta oportunidade e te pedimos que o Senhor seja com cada um dos teus filhos, a cada um desses que estão conosco, aqueles que não podem estar conosco, aqueles que estarão vendo este vídeo na internet. O Senhor esteja com cada um. Não porque merecemos, mas por causa do teu amor incondicional. Nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos amados, hoje o nosso tema é mais um tema que muitas vezes deixam as pessoas assim pensativas. O nosso tema é: o céu vale a pena? Uma pergunta. Ou seja, será que vale a pena ir morar no céu? E para a nossa breve reflexão, nós temos o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14. Um texto conhecido e que os irmãos com certeza podem lembrar-se. João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 3, assim está escrito. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E palavra de consolo, de segurança e de certeza de que o Senhor Jesus trabalha em favor de cada um de nós. Então vamos ver daqui a alguns poucos minutos este texto. Então nós temos para louvar ao Senhor dois hinos, um hino da nossa harpa e um hino do cantor cristão. Primeiramente, o hino do cantor cristão, que existe em vários idiomas e é bem conhecido, tem por título Segurança. E o nosso segundo hino, o hino de número 515 da harpa cristã, Se Cristo Comigo Vai. Então vamos louvar ao Senhor com segurança. Hino 375 do cantor cristão. Ok? 1, 2, 3. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor me submeti, extasiado então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos de céus, a graça de Deus.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Uma vez. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Bem, então esse deve ser o meu dever, o dever de todo cristão, louvar ao Senhor com alegria, como louvamos sempre com um ardente louvor, não desfalecendo. Claro, os anos vêm, as dificuldades aparecem, os cabelos brancos aumentam e tudo no nosso corpo começa a trabalhar em uma velocidade diferente. Mas devemos louvar o Senhor com um ardente louvor, porque Ele é merecedor de todo o nosso ardente louvor. E o nosso segundo hino, de número 515, Se Cristo comigo vai. E eu sei que Ele vai com você, comigo, conosco, porque é uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eis que estarei convosco sempre e sempre e sempre, até a eternidade Ele estará conosco. Amém. Então, se pelos vales eu peregrino vou andar. 1, 2, 3. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar
a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Mais uma vez. Se Cristo comigo vai, Ele vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Como eu estava louvando, eu estava já me lembrando deste casal que a irmã Harumi mencionou. Não? Se Cristo comigo vai, ela vai atravessar todas as dificuldades que podem aparecer, mas ele poderá chegar ao seu local de destino na alegria do Espírito Santo. E nós sempre buscamos a presença do Senhor para que estejam sendo abençoados todos aqueles que amam a palavra do nosso Deus. Neste momento de oração, eu gostaria de pedir as vossas orações, que nos foi passada pelo nosso irmão Melvin, que não pode estar conosco, em favor da sua sogra, a mãe da nossa irmã Renata, para que o seu problema no seu braço possa ser resolvido. O Senhor é poderoso e que Ele possa dar alegria e restauração à sogra do nosso irmão Melvin. E também pelo tio do nosso irmão Melvin, o tio Osvandir, que os senhores têm restaurado, têm restabelecido, mas que o restabelecimento possa ser completo, segundo a graça e a misericórdia do nosso Deus. E que o Senhor esteja abençoando também a Débora, a este casal. Também peço as vossas orações em favor do meu primo, que teve alta do hospital, estava passando por dificuldades de problemas em diferentes órgãos, mas o Senhor o tem restaurado
e a minha prima Sueli agradece as orações, mas continuaremos orando em favor deste nosso familiar. Ali, o Senhor esteja abençoando cada um dos familiares da nossa irmã Sueli, não somente ao meu primo, mas todos os demais primos que temos e demais familiares. Então, eu gostaria de ouvir os nossos irmãos também que estão conosco, nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko e demais. Amém. Uhum. Amém, Jesus. Então, o irmão Anderson pede as vossas orações em favor de que o Senhor esteja normalizando o seu local de trabalho. Keiko, Tamaro. Amém. Não. Amém. Uhum. Amém. Então, a irmã Keiko também trabalham juntos e que o Senhor esteja restabelecendo, restaurando o seu horário de trabalho. Está conosco também o nosso irmão Carlos, a irmã Harumi. Irmão Carlos, por gentileza. Paz do Senhor Jesus. Quero agradecer as orações, agradecer a Deus, que Deus Amém. Amém, Jesus. ajudou E vai estar conosco. Aleluia. mandou documentos, no trabalho, né? Amém. Deus está abrindo as portas, mas eu creio que já deu tudo certo em nome de Jesus para essas orações também. E peço oração pelo meu filho, né? Está passando uma tribulação, né? As perseguições, mas eu creio que Cristo está com a gente, né? A gente vai passar por tudo isso. Amém. Comigo vai. Lucas Pinheiro Mendonça, peço que esteja orando por ele, tá bom? Amém, Senhor. Quem está em Cristo Jesus, não está na igreja, mas já foi, né? E é de Jesus, eu creio. Amém. Jesus. Eu creio. Amém, Jesus. Amém. Irmã Harumi. Amém. Nós somos irmãs em Cristo, uma sempre apoiando a outra. Amém, Jesus. Com a Bíblia, estudando, a gente sempre estuda muito juntos, temos um grupo também, e a gente está sempre muito, né? O Carlos sabe dessa irmandade com ela, uma coisa assim, que só Deus mesmo com a gente, um caminho uma da outra, que não se conhece pessoalmente, mas Amém. é uma pessoa muito querida, muito especial, então eu peço por ela, pastor Franco. Amém, Jesus. Amém. Os pais, né? Jesus, meus pais ainda não foram alcançados. Ô, Senhor. Amém. Muito grato. Muito grato. Amém, Jesus. Diga. Nós vamos orar. Amém, Jesus. Oh, Senhor. Amém. Orar também para o povo de Israel. Amém. Muito grato, irmão. Harumi. Nishimura Kyodai, onegai shimasu. Oh, boa noite. Amém. Arigatou gozaimasu. É a minha cunhada, por gentileza. Paz do Senhor. Amém.
dia. Amém. Então, eu gostaria também que orasse, né? Reforçando a oração da Hanumi-san, né? Pela guerra que está, né? Acentuando, né? Uhum. Senhor abençoe. Europa também, né? Sim. Nós vamos orar aí. Amém. Rússia, né? Hum. E né? Se adiantando a Oh, Jesus. Suíça. A Suíça também, né? Começou a ajudar. Nós vamos orar. Bastante. Então, Jesus. Muito grato. Amém. Eu sou. Contra Irã, Iêmen. Então, gostaria que orasse por esses países. E o amigo do marido, né? Amém. Marido de Assim, irmãos. ele está internado. Ô, Senhor. Ah, Mês 5, então, mas está muito delicado, né? vamos orar. Aleluias. Amém. Gostaria que orasse por nossos familiares também. Amigos, familiares. Sim, ó Deus. Jesus recolheu o alcance de todos. Aleluias. Amém. Muito Amém. grato. Então vamos ouvir também os nossos irmãos. Sebastião, que está conosco, a irmã Leia, muito gratos a vocês. O vosso. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela semana que passou. Amém, Jesus. Isso não tá tendo Senhor, né? Mas Deus dá o que a gente precisa e necessita, né? Então, Amém. por essas bênçãos que eu tomado sobre nós. Quero pedir oração pelos meus filhos, nossos familiares, e que Deus esteja abençoando, né? Essa está acontecendo, eu estou com a permissão dele, mas ele tem o melhor para todos nós. Amém. Irmão Sebastião. Graça e paz, irmão. Gratidão. Amém. Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelos seus cuidados sobre nossas vidas. E a oração especial, né? É que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ainda não conhecem a palavra, que eles possam estar encontrando o verdadeiro caminho, porque pelo cuidado, livramento e também essa oração pela minha mãe, né, para que o Senhor continue abençoando os meus filhos e pela nossa família, pelo meu sobrinho Rafael e também pela situação, né, do mundo, que Deus nos dê força e graça para cada servo dele. Em nome de Deus, abençoe. Muito grato. Então, mais um pedido de oração, então, em favor das nações, onde cada um dos servos do Senhor possam estar, e é o nosso dever orar em favor de cada um dos dirigentes dessas nações, para que eles possam ter discernimento, sabedoria, conhecimento, entendimento de todas as coisas, para que tenhamos paz. Assim ordena a palavra do Senhor. Irmã Mia. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas acham que o melhor lugar do mundo antigamente era famoso, a Orlando, Flórida. Agora está em todo um tumulto. Essa Sim, política agora, né, que querem eliminar todos os estrangeiros, principalmente do México. Sim, ó Deus. Nós temos conhecidos também lá, a Harumi também citou, né?
caso desse casal da Silvana e do Gregory, né? Também moram nessa região. A Poliana, que é a esposa do Tiago, está esperando Amém, neném, Jesus. para Oh, Deus. mês que vem, acho que ela ganha Oh, neném. Senhor, dai Tem graça. 2 filhos e eles ainda não têm green card, né? Então, Oh, que o Senhor esteja dando essa bênção, a vitória em nome do Senhor Os Jesus. pais, que são nossos Aleluia. afiliados de casamento, né? Os padrinhos de casamento deles, eles já têm green card e tudo, mas moram em Charlotte. Charlotte. E orar pelos nossos familiares, Amém, agradecimento Jesus. Muito pelos grato a irmãos, Deus. pela presença. Uhum. Em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Orar também pelo culto de senhoras, de Oh, cada Senhor. irmã abençoada que tem contribuído e quarta-feira. colaborado, que tem estado conosco, horário do Japão, quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Se a irmã Harumi quiser participar, está muito bom. Irmã. Amém, Jesus. Amém. Então vamos orar. Deus soberano, Deus Sim. altíssimo, Deus fiel, Deus longânimo, Deus todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas. O Senhor não se esquece, o Senhor não se engana, o Senhor é Deus presente. Mas buscamos a tua face para ser gratos a ti pelo local de trabalho de cada um de nós, de cada um desses teus filhos, a qual o Senhor tem o desejo de que possam estar alegres, trabalhando no local de trabalho, na porta que o Senhor tem aberto. E agradecemos pelo Anderson e a Keiko, a qual o Senhor tem abençoado e com certeza continuará abençoando. Ao nosso irmão Melvin, pelos pedidos de orações dirigidos a nós, que o teu Espírito Santo esteja consolando, alegrando aqueles entes queridos que estão próximos daqueles nossos irmãos em Cristo que passam por dificuldades de saúde e assim igualmente também, Senhor meu Deus e Pai, pelos familiares do nosso irmão Nishimura, pelo amigo do nosso irmão Nishimura, assim como da minha cunhada, assim o Senhor esteja com cada um deles, porque o Senhor é Deus fiel, não vai desamparar, não vai deixar nenhum dos teus filhos desfalecer, desanimar, mas o Senhor é aquele que nos reanima, que nos fortalece, que nos edifica. Igualmente, continua abençoando aos familiares do nosso irmão Carlos, especialmente ao seu filho, ó Pai, aquele lar, aquela família, o local de trabalho também de cada um deles, que o Senhor esteja ali abençoando, concedendo esta graça de que ele possa estar firmando-se na tua palavra e na tua casa, ó Deus Santo. Ao pedido da nossa irmã Harumi, que o Senhor esteja atendendo esta oração intercessória em favor daquele casal que está se mudando, que o Senhor esteja levando eles em paz, guardando, protegendo e livrando de todo perigo, todo acidente, toda maldade, apesar de que sabemos que os dias são maus, porque o Senhor Jesus já nos avisou há 2000 anos atrás que teríamos dias de dificuldades, e nós os temos enfrentados esses dias, mas debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos nossos familiares, aos meus primos, que o Senhor esteja continuamente abençoando, restaurando, renovando, restabelecendo, aos familiares da minha esposa, aos familiares da minha cunhada, aos meus familiares que estão no Brasil, aos nossos familiares que estão neste país. Continua e permanece com eles, por misericórdia, por amor de Cristo Jesus. O irmão Sebastião, que o Senhor abriu esta porta de emprego, o Senhor manterá ele ali, sabendo que o Senhor é aquele que provê todas as coisas, é o nosso provedor das nossas necessidades, todas o Senhor tem suprido. Continue e permanece com este casal, com os filhos, concedendo esta graça de permanecer debaixo da tua palavra, obedecendo a ti, ó Deus justo, santo e bom, cumprindo o teu querer e a tua vontade. Igualmente a irmã Leia, aos seus familiares todos também, alcança-os por tua graça e teu favor. A irmã Luzinete, com o seu pedido, agradecido acima de tudo ao nosso Deus, porque é um Deus soberano, é um Deus fiel, que não falha, que cumpre todas as tuas promessas, que as tuas promessas se cumpram na vida da irmã Luzinete, na vida do nosso irmão Alexandre Bonetti, dos filhos deste casal, assim como do pai e a mãe da irmã Luzinete, e também aos dirigentes da nossa nação, aos dirigentes desta nação, a qual o Senhor tem nos trazido,
ao teu povo Israel, Senhor meu Pai, o Senhor ali esteja. Tudo está no controle do teu querer e da tua vontade. Ao Rafael também, Senhor meu Deus, o Senhor tem restaurado, restabelecido, completa a obra na vida daquele teu filho que, desde pequenino, passa por dificuldades de saúde, mas o Senhor os tem concedido esta graça e o teu favor. A Bianca também, que o Senhor esteja abençoando o seu local de trabalho, que ela possa estar alegre, que ela possa estar feliz na tua presença e que o Senhor possa dar vida e abundância a cada um desses teus filhos. Aqueles que nos veem pela internet, que o Senhor visite cada lar, cada família, conceda, por misericórdia, o intento e o pedido, o desejo e a súplica do coração de cada um desses teus filhos. O Senhor é Deus maravilhoso e sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, faça-se a tua santa vontade, porque ela é justa, santa, boa e agradável para cada um dos teus filhos. E nós te agradecemos e te pedimos todas as tuas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado. Amém. Então, irmãos amados, é sempre bom saber que existem pessoas, irmãos em Cristo, que estão e que sempre são agradecidos ao nosso Deus, ainda que muitas vezes as coisas não ocorram, não acontecem segundo o que nós pensamos, aquilo que nós queremos, mas o Senhor tem abençoado. E devemos ser gratos a Deus, ainda que eu não enfrento as mesmas dificuldades desses nossos irmãos que estão aqui, daqueles que nos veem na internet, mas eles podem ser que não enfrentem as dificuldades que nós enfrentamos. Mas o Senhor é igualmente benigno para com todos. E somos gratos a Deus. Então, eu suponho que todos esses que nos veem agora acreditam no céu. Sim, então, todos nós, não somente neste céu visível, mas no céu aonde nós iremos morar com Cristo Jesus. Então, acredito também que muitos querem ir morar no céu para sempre. Amém? Para cada um de nós. Então, a ideia de que existe um lugar para morarmos após a morte, com certeza tem alegrado o coração do povo, de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus, por milhares de anos. Então, nós temos alguns exemplos que podemos compartilhar com os irmãos do que está no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Eu vou ler para atentarmos para o exemplo de Abraão, porque está escrito, Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Um texto que nós conhecemos até aí. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Também somos conhecedores. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Um texto igualmente conhecido por muitos cristãos. Mas não podemos esquecer do versículo 10. Por que Abraão? Então, todas essas coisas aconteceram e a resposta vem no versículo 10. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Então, esta já é uma das certezas de que o céu vale a pena. Então, Abraão esperava esta cidade e, com certeza, nós sabemos que o Senhor está, Abraão já está com o Senhor, porque nós temos essa certeza registrada na palavra do nosso Deus. Então, uma cidade que Deus planejou e construiu. Então, essa cidade existe e ela está nos céus. Um segundo exemplo, podemos ver em Simão Pedro, que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então, Simão Pedro, que nós temos uma das epístolas de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Assim está escrito:
Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Nós confiamos nesta palavra, que Deus guarda as ricas bênçãos do céu para o seu povo. Amém. Mas a continuação do versículo está escrito: Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Aleluias, mais uma razão de que o céu vale a pena. Então, esta é uma confiança que Pedro nos deixou pelo Espírito Santo e que o Senhor possui bênçãos, mas as maiores bênçãos ele as guarda no céu. E lá ninguém poderá tomar de você e de mim, de cada um de nós. E, finalmente, em João, que foi arrebatado, que está registrado em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. Assim está escrito, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, escrito pelo apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Imaginem, eram de todas as nações, tribos, raças e línguas, para que ninguém ficasse de fora. Por isso que a salvação veio a todos. Continuando o texto, estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. Então, ele viu uma multidão tão grande que não podia contar e que estavam em pé, ou de pé, diante do trono e do cordeiro. Então, diante do trono de Deus e diante do cordeiro, porque lá estão o nosso Deus e o nosso Salvador, nos mais altos céus. Vale a pena tudo aquilo que passarmos por aqui. Desculpe, eu falei, era o último, não, falta mais um texto. Então, o apóstolo Paulo também dá o seu testemunho, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 3 e versículo 4. Assim está escrito: repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Então está falando sobre ele mesmo. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus o sabe. Então, e ali ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Então, ele foi arrebatado ao paraíso. Paraíso para nós é o reino de Deus nos céus. Então, é a casa do Pai. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem expressar. Então, imagine o que você e eu vamos ouvir do nosso Deus, do nosso Salvador, quando chegarmos lá. Então, vale a pena, sim, nos esforçarmos para continuarmos na presença do Senhor. O Senhor também colocou em nosso coração o desejo de ir morar com Ele no céu. Então, isso não vem de nós. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo também tem o desejo de estar com o Senhor Jesus, aonde Ele está, e tem o desejo de andar com Ele. Todo aquele que tem o desejo de andar com o Senhor e tem o desejo de um dia morar com o Senhor, de ser arrebatado, de ser levado pelo Senhor Jesus, como comentou o nosso irmão Sebastião, então, hoje nós podemos ter esta certeza. Por quê? O Senhor colocou no nosso coração o desejo de ir morar com Ele no céu. Não veio de mim, não veio de você, não pode ter vindo de nós, porque nós não temos nada de bom, segundo a palavra do Senhor. Então vamos ver algumas razões por que vale a pena ir morar no céu. Então, a primeira, essa cidade celestial não necessita de sol, pois ela é iluminada pelo esplendor da glória de Deus. Então, eu não vou mencionar os versículos, porque senão são muitos,
versículos para a nossa leitura. Mas nós sabemos que o Senhor a ilumina, a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Um segundo ponto também, que vale a pena, é, embora a salvação e a vida eterna ao lado do Senhor sejam gratuitas, nós sabemos que a salvação e a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, o preço foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas nós devemos nos lembrar que o Senhor Jesus pagou o preço para nos redimir e, assim, podermos habitar com Ele para sempre. Então, a salvação é de graça, sim. É pela graça do nosso Deus este amor incondicional. Mas alguém pagou o preço. Ele falou que iria nos preparar uma morada. Mas esta morada, alguém pagou um preço. E foi o Senhor Jesus que pagou o preço para nos redimir e assim podermos habitar com Ele para sempre. Aleluias ao nosso Deus. Terceiro ponto, o céu é um lugar seguro e de paz. Por quê? Nada nos poderá trazer aflições. Como nós ouvimos hoje, as irmãs, e muitos irmãos sabem, então, todos nós andamos com algum tipo de aflição. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão passando por necessidades em todos esses povos, por dificuldades de todos os tipos através desses conflitos que existem. Então, aumenta muito, drasticamente, o tipo de aflições que devem sofrer essas pessoas que passam por esses períodos de guerra entre um país e outro. Então, o céu é um lugar seguro, não haverá nada poderá nos trazer aflições. Por quê? Porque o nosso Deus estará conosco, pois assim está escrito, as primeiras coisas já passaram. Então, essas primeiras coisas significam tudo aquilo que você e eu temos passado aqui e ainda vamos passar nesta vida presente. Muitas dificuldades, muitos problemas. Sim, não vamos dizer aqui que nós estamos isentos de dificuldades, muito pelo contrário. Eu lembro esse versículo, todas as coisas acontecem igualmente a todos. Então, acontece igualmente a todos. O Senhor não está vendo? Sim, Ele está vendo, mas por isso que Ele está vendo, você é um filho do nosso Salvador, é um filho do nosso Deus, aí Ele tem um cuidado especial. E você passa pela dificuldade diferentemente daquele que não tem ao Senhor como socorro sempre presente. Mas todas essas coisas vão passar para todos. E quando estivermos com o Senhor, quando cada um de nós já estiver no céu, essas primeiras coisas já passaram, como está escrito na palavra do nosso Deus. Em quarto lugar, o céu é a casa do Pai. É o que o Senhor Jesus disse nesses versículos. Então, essa também foi a esperança de Jó, que nós sabemos, sofreu, padeceu, com uma enfermidade, com a morte dos seus filhos e tantas outras dificuldades que lhe vieram, com muitas perdas, também físicas, financeiras, mas ele disse que eu sei, desculpa, eu sei que o meu Redentor vive e que vai voltar. Então, se ele vai voltar, é porque ele está em algum lugar. E lá onde ele está é a casa do Pai. Então, é onde poderemos desfrutar da sua santidade, da santidade do Senhor. É lá onde poderemos desfrutar plenamente da sua glória. Também do seu amor, do seu cuidado e de tudo aquilo que o Senhor tem para conosco. Poderemos desfrutar plenamente. Desfrutamos nesta vida presente? Sim. Não podemos negar que nós desfrutamos dos benefícios do Senhor para conosco. De forma nenhuma. Claro, por isso que nós oramos ao Senhor para que Ele possa abençoar igualmente a
aos nossos familiares que não conhecem a Cristo, que possam ser alcançados por esta palavra. Aqueles que passam por a dor e enfermidade, que possam ser alcançados. Então, a glória do Senhor será plena quando nós chegarmos no céu. Mais uma razão de que vale a pena estar caminhando em direção ao céu. E como disse o apóstolo Paulo, estar com Cristo é muito melhor. Você já ouviu alguém falar muito melhor? Muito melhor é a mesma coisa que falar mais bom, né? É, mais bom, isso aí que está mais bom. Então, por quê? Porque melhor já é um superlativo. Agora, imagine muito melhor. Hã? Então, este muito melhor não é para aqui. Este muito melhor é estar com Cristo, aonde Ele está, junto ao Pai. Então, Ele disse que iria e queria preparar uma morada. Então, Ele está lá preparando, já está preparada. Então, a terra não pode ser comparada com o céu, de forma nenhuma. Por quê? Porque Ele disse, e uma linguagem não muito comum, assim como temos numa outra passagem, somos mais que vencedores. Vencedor já é vencedor. Como é que vai ser mais que vencedor? Mas lá está explicado também o sentido disso, de por que somos mais que vencedores, por Cristo Jesus também. Tá? Então, essa daqui, ele diz que é muito melhor. Uma razão para nos lembrarmos. Não? Então, vamos estar lá no céu para adorar o Senhor. É para isso que nós vamos estar lá. É para louvar ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E vamos trabalhar? Sim, vamos trabalhar também. Ninguém vai ficar sem fazer nada. Mas o propósito, Deus criou o homem para quê? Deus criou o homem para que ele possa ser adorado, para que o nome santo do nosso Deus possa ser pelos homens louvado. Esse é o nosso dever que devemos ter em mente. Não? Isso não podemos esquecer. E sim, ser o nosso foco também principal, como foi no domingo passado. E tivemos esta palavra. E, em quinto lugar, todos os santos de Deus estarão lá. Esta é uma garantia, como também falou o nosso irmão Carlos sobre o seu filho. Então, todos os santos de Deus estarão lá, pois o Senhor é quem tem preparado um lugar para você e eu. Eis que vou preparar lugar. Ah, faltou um para você? Não. Todos os santos do Antigo Testamento estarão lá. Então, desde o livro de Gênesis até Malaquias. São todos os santos do Antigo Testamento. Não estou dizendo todos os perdidos, os que desobedeceram a Deus em muitas situações. Também todos os santos do Novo Testamento estarão lá, registrados no Novo Testamento. Temos muitos exemplos. Nossos amigos, eu creio que estarão lá. Nossos familiares alcançados por Jesus estarão lá. Por isso que nós devemos orar para que o Senhor alcance todos os nossos familiares, eventualmente aqueles que ainda não foram alcançados. Irmãos de diferentes denominações, com certeza, porque a igreja deve ser uma só. De diferentes idiomas, exatamente. Então, não há acepção de pessoas, mas para o nosso Deus não há acepção de pessoa, de idioma, de raça, de nação. Mas a nossa certeza é que nenhum santo redimido pelo Senhor Jesus, nenhum homem, nenhuma mulher que foi redimido, foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, estará ausente de estar no céu. Nenhum santo estará ausente. Nenhum assento à mesa do Senhor estará vazia. Pode ter certeza. O Senhor, ele disse que ele não iria perder nenhum daqueles a qual o Pai lhe concedeu. Então,
você e eu possa confiar nesta palavra, que o assento para você e eu reservado nos céus estará lá quando você e eu lá chegarmos. E jamais permanecerá vazio para cada um dos salvos por Cristo Jesus. Isso já é suficiente para cada um de nós nos fazer querer ir morar no céu. Então, querer ir para o céu e estar com o Senhor. Mas ainda temos mais dois pontos importantes. O céu vale a pena? Sim. Por que também? Porque lá é um lugar livre de dor, de dificuldades, de problemas. Assim está registrado no livro de Apocalipse. Lá nós vamos descansar da fadiga desta vida presente. Por isso que lá é um lugar de descanso da fadiga da vida presente. Não é descanso que eu vou ficar na rede tomando água de coco no céu, não, porque não tem isso lá. É um lugar de descanso, como está escrito na palavra, mas das fadigas desta vida presente. Então, um dia o nosso trabalho aqui vai terminar. Alguns mais perto, outros mais ainda vão ter que trabalhar mais, mas um dia o nosso trabalho aqui nesta terra vai terminar. E vamos perseverar para continuar essa nossa vida de uma forma ou de outra, mas confiantes que poderemos ir ao céu encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Às vezes aqui nesta terra nós não somos reconhecidos, ainda que fazemos pouco ou muito, ou bastante, ou melhor para as pessoas, nós não somos reconhecidos. Às vezes também somos incompreendidos, não compreendem, não entendem o porquê daquilo que estamos fazendo em prol do reino de Deus. Não é para benefício próprio, isso não entra aqui. Mas você suporta tudo isso por quê? Porque você quer honrar ao Senhor com a sua vida. Por isso que você suporta muitas coisas. Então isso é importante na vida de cristão. E ele possa honrar ao Senhor com a sua vida. Foi para isso também que nós estamos nesse mundo. Você trabalha para o Senhor porque você sabe que o céu te espera, porque Jesus prometeu que iria nos preparar um lugar. Então, existe um lugar de descanso? Sim, existe um lugar de descanso e o céu nos espera. Assim está aí registrado no livro de 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porém, acima de tudo, já está o segredo daqui desses versos. O que nós queremos é agradar ao Senhor. Então, eu quero agradar ao Senhor acima de tudo. Depois, se der tempo, também aos homens e às mulheres, ou vice-versa. Mas, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Então, enquanto eu viver aqui, eu tenho que, acima de tudo, me esforçar para agradar ao Senhor. Versículo 10, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Então, o Senhor Jesus está nos céus, nós vamos lá nos apresentar diante dele para recebermos uma recompensa por tudo aquilo que nós fizemos de bom e um corretivo por aquilo, digo eu, por aquilo que nós fizemos de mal na nossa vida aqui na terra. Então, permanecermos diante do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo não é para dizer se você vai para o inferno ou para o céu, não é lá o lugar. Então, esse tribunal de Cristo que nós vamos aqui mencionamos nesse momento, é sobre aquilo que nós seremos julgados
Então, apresentar-nos diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Então, para o que é que nós fizemos com a nossa salvação? Escondemos a nossa salvação, escondemos o nosso Salvador, ocultamos, deixamos Ele oculto, ou ocultamos Ele dentro do nosso coração, não contamos para ninguém, ou estamos proclamando? E, para encerrar, vamos trabalhar para o Senhor enquanto podemos, até que Ele nos diga aquilo que está em Mateus capítulo 25, versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21. Então vamos trabalhar para que possamos chegar à nossa vez diante dele e ele responder: servo bom e fiel, muito bem. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, ainda que tivermos feito pouco, o que não é para fazer, é para fazer muito. Mas se você tiver feito pouco como eu, ele está nos dizendo que o colocará sobre o muito. E a nossa segurança está firme. Essa certeza está firme, pois o nosso Senhor Jesus vem nos buscar para estarmos com Ele para sempre. Uma reunião eterna com o nosso Salvador. Teremos um corpo semelhante ao dele, com a imortalidade. Benefício de ir morar no céu. Então, vamos, após a leitura desse texto, nós podemos ter a conclusão que eu escrevi. Tenho certeza que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória em que nós vai ser revelada. Mateus capítulo 25, versículo 21. Então, essa é a conclusão que nós devemos ter desse texto. E todas essas aflições que passamos não podem ser comparadas com aquelas que nós vamos receber na vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Desculpem os irmãos que estão neste momento pelos 5 minutos do meu atraso, das minhas dificuldades enfrentadas aqui, mas que o Senhor esteja abençoando, recompensando a cada um, segundo a graça do nosso Deus. Vamos orar. Oi? A Harumi vai trabalhar e a irmã Luzinete sai para ao seu culto de domingo de manhã. Então vamos orar para encerrarmos e agradecer ao Senhor. Ó Deus soberano, somos gratos a Ti por esse tempo de cada um desses Teus filhos que estão nos vendo pela internet, dedicados a Ti. Igualmente a esses que estão neste momento presente, junto conosco, que também têm dedicado esse tempo para estarem ouvindo a Tua palavra, compartilhando a Tua palavra, testemunhando de que o Senhor é bom, buscando a Tua face, o Teu socorro sempre presente, e o Senhor esteja abençoando abundantemente, ricamente, poderosamente e continuamente a cada um desses Teus filhos. Aqueles que não puderam estar conosco, ali também o Senhor esteja abençoando por Tua graça e o Teu amor incondicional. É no nome de Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, que nós Te agradecemos por esta presença e Te pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos. Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso santo nome de Cristo Jesus e que possamos estar aqui reunidos no próximo domingo, querendo Deus. Deus guarde em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.